Lei nº 8080. Paramos no artigo 17. A Direção Estadual do Sistema Único de Saúde, o SUS, compete: inciso 1. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. Inciso 2. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Inciso 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. Inciso 4. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços. A linha A, de vigilância epidemiológica. A linha B, de vigilância sanitária. A linha C, de alimentação e nutrição. E a linha D, de saúde do trabalhador. Inciso 5. Participar junto com os órgãos afins do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Inciso 6. Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Inciso 7. Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. Inciso 8. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso 9. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. Inciso 10. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa. Inciso 11. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. Inciso 12. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Inciso 13. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Inciso 14. O acompanhamento e avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Artigo 18. A Direção Municipal do Sistema de Saúde, o SUS, compete: inciso 1. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Inciso 2. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, o SUS, em articulação com a sua direção estadual. Inciso 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Inciso 4. Executar serviços. A linha A, de vigilância epidemiológica. A linha B, vigilância sanitária. A linha C, de alimentação e nutrição. A linha D, de saneamento básico. E a linha E, de saúde do trabalhador. Inciso 5. Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso 6. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. Inciso 7. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Inciso 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Inciso 9. Colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Inciso 10. Observado o disposto no artigo 26 desta lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a sua execução. Inciso 11. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Inciso 12. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Artigo 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. Capítulo 5. Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Artigo 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional
coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta lei. Artigo 19b. É instituído o subsistema de atenção à saúde indígena, componente do Sistema Único de Saúde, o SUS, criado e definido por esta lei e pela Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração. Artigo 19c. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Artigo 19d. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Artigo 19e. Os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Parágrafo 1. A União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Parágrafo 2. Em situações emergenciais e de calamidade pública, inciso 1, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, o D6, ao subsistema de atenção à saúde indígena. Inciso 2. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Artigo 19f. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Artigo 19g. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Parágrafo 1. O subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas. Parágrafo 1a. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. Parágrafo 1b. A União deverá integrar o sistema de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Parágrafo 2. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Parágrafo 3. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados de acordo com as suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Artigo 19H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. Capítulo 6. Do Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar. Artigo 19i. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Parágrafo 1. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Parágrafo 2.
O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Capítulo 7. Do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Artigo 19j. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, da rede própria ou conveniada ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Parágrafo 1. O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. Parágrafo 2. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Parágrafo 3. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido no caput deste artigo. Artigo 19-M. Capítulo 8. Da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Artigo 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a linha D do inciso 1 do artigo 6 consiste em: inciso 1. Dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no artigo 19p. Inciso 2. Ofertas de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde, o SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Artigo 19-N. Para os efeitos do disposto no artigo 19-M, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Produtos de interesse para a saúde, órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Inciso 2. Protocolo clínico e diretriz terapêutica, documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as pisologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Artigo 19-O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em caso de perda de eficácia e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. Artigo 19p. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada, inciso 1, com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta lei e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Inciso 2. No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. Inciso 3. No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Artigo 19q.
A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Parágrafo 1. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 2. O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração necessariamente: inciso 1. As evidências científicas sobre a eficácia e a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou autorização de uso. Inciso 2. A avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. Parágrafo 3. As metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2 deste artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo ou efetividade utilizados em combinação com outros critérios. Artigo 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo a ser concluído no prazo não superior a 180 dias, contados da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Parágrafo 1. O processo de que trata o caput deste artigo observará no que couber o disposto na Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999 e as seguintes determinações especiais. Inciso 1. A apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos na forma do regulamento com informações necessárias para o atendimento do disposto no parágrafo 2 do artigo 19-Q. Inciso 3. Realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Inciso 4. Realização de audiência pública antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar o evento. Inciso 5. Distribuição aleatória, respeitadas a especialização e a competência técnica requeridas para análise da matéria. Inciso 6. Publicidade dos atos processuais. Artigo 19-T. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS. Inciso 1. O pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico, experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inciso 2. A dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: inciso 1. Medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, desde que o seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o CONITEC, demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Inciso 2. Medicamento e produto recomendados pela CONITEC e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas nos termos do artigo 5º nos termos do parágrafo 5º do artigo 8 da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999. Artigo 19-U.
A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.